Atenção, retransmissoras da Associação Semeando Vida. Dentro de 5 segundos, programa Palavra Viva. E que as ricas bênçãos de Deus venham sobre a sua vida neste momento, nesta hora. Você que me ouve pelo celular, pela rádio, você que me ouve pela internet, você que me ouve do trabalho, de qualquer lugar da sua casa, você que me ouve, meu amigo, minha amiga, de um palácio, de um lugar lindo, maravilhoso, você que me ouve debaixo da ponte, você que me ouve de um casebre, você que me ouve de uma casinha, você que me ouve da rua, você que me ouve de qualquer lugar, que o amor de Deus possa te alcançar, que a graça de Deus venha te alcançar nesse momento, que a misericórdia do Senhor nosso Deus venha te alcançar e venha transformar a sua tristeza em alegria, que venha transformar a sua tristeza em alegria, no nome do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho eu quero estar orando por você, eu quero que você prepare o seu copo com água, a sua peça de roupa. Nas minhas mãos já está o seu nome, você que tem ligado e colocado o seu nome no livro da oração. Então, nas minhas mãos está o livro da oração com o seu nome, com o nome dos seus familiares. E daqui a pouquinho eu vou estar orando por você. Prepare a sua peça de roupa, prepare um copo com água, que daqui a pouquinho nós estaremos orando. Mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. E lá no livro de Mateus, capítulo 11, ele disse assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E no versículo anterior, fala assim, que o Pai se revela e o Filho se revela aquele que o Pai o quiser revelar. E em seguida ele chama os que estão cansados e oprimidos. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero falar para você que está cansado, que se sente oprimido, você que pegou um panfleto estes dias, você está sintonizado na nossa programação, você que recebeu um convite de alguém para estar sintonizado nessa programação, você que por um acaso sintonizou, está me ouvindo, eu quero dizer neste momento, que Deus quer se revelar na sua vida, que Ele quer mudar a sua situação, que Ele quer fazer algo mais por você. E Ele chama os que estão cansados e oprimidos, para que Ele possa revelar o seu poder e a sua grandeza. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, clamando a Deus, para que Ele venha revelar-se na sua vida, para que Ele venha tirar toda a opressão, para que Ele venha aliviar o seu dia a dia. É isso que nós vamos fazer. Então eu quero que nesse momento você pegue o seu telefone e eu quero que você liga para uma pessoa próxima a você e peça para ela estar sintonizada, para que ela venha receber esta oração também. Seja através da internet, www.programapalavraviva.com.br, programapalavraviva.com.br, ou seja, por esta emissora. Então, em nome do Senhor Jesus, nós clamaremos, buscaremos ao Senhor, para que Ele venha dar um alívio para a sua alma, para a sua vida. É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Então, que o amor de Deus venha sobre você, que a paz do Senhor venha sobre você, que a graça do Senhor venha sobre você, que as portas que se encontram fechadas venham se abrir agora em nome de Jesus. Que você encontre a porta da fé, que você encontre o caminho do Senhor através dessa programação. Você fica comigo que nós temos oração, temos a dica do casal e temos muito mais. Temos uma palavra de fé especial para a sua vida. Você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. A sua vida toca e você adora.
Semeando vida. É tudo de bom. Eu só ouço Semeando Vida. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu vou. Semeando vida. Muito mais você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Quem pode, Senhor, nos ajudar? Quem pode estender a mão para aquele que está caído? Quem está no meio dos necessitados e dos oprimidos, dos desvalidos? Quem está conosco quando nós erramos, quando pecamos, quando nos afastamos daquilo que é correto? Quem está conosco, a não ser o Senhor Deus de Israel, que livra o oprimido, que dá refrigério ao cansado? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é que eu uno a minha fé com a fé desta pessoa que ora comigo agora. Talvez ela não pode orar, mas os ouvidos delas estão atentos à minha oração. Meu Deus, e o nome desta pessoa está aqui neste livro. Meu Pai, e talvez esta pessoa que escreveu o nome aqui de um familiar nem está me ouvindo, mas, meu Pai, o nome que está escrito aqui eu apresento diante de Ti, eu represento diante de Ti esta pessoa. Meu Deus, eu intercedo por ela agora. Meu Deus, assim como esta vida que está do outro lado ouvindo esta programação. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor deseja revelar-se ao oprimido, ao necessitado, ao desvalido, ao cansado. Meu Deus, que o Senhor veio para os que precisam, não para os sãos, mas para os doentes, para os oprimidos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu te peço, visita esta pessoa aonde ela estiver, meu Senhor, aonde ela estiver agora. Visita esta pessoa com o teu poder, com a tua grandeza, com a tua misericórdia. Visita agora, meu Deus, o espírito dela, o coração dela, meu Senhor, o corpo dela, meu Deus, a mente dela. Meu Deus, visita agora, meu Senhor, tudo que ela tem passado, todo o sofrimento que ela tem vivido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita do alto da cabeça à planta dos pés, a família. Meu Deus, este copo com água, esta peça de roupa que está aí separada. Meu Deus, a situação que ela tem vivido, visita agora. E em nome do Senhor Jesus, arranca, meu Pai, arranca todo o mal. Arranca, meu Senhor, tudo que não presta. Que venha sair desta vida agora. Por mais que esteja escondido, aonde estiver escondido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o teu poder venha se manifestar agora. Meu Pai, e o médico disse que não tem jeito, que esse tratamento não tem jeito mais. Meu Deus, o médico disse que não tem jeito. Meu Deus, o advogado disse que esta ação não sai, já é perdida. Meu Deus, a pessoa disse que não vai chegar lá, não vai conseguir, que não vai prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus agora, visita, meu Pai, visita esta pessoa e arranca todo o mal, tudo que não presta.
meu Deus, e faz com que esta vida seja uma vida abundante, seja uma vida de paz. Dê a tua paz para ela. E tudo aquilo que disseram para ela se torna ao contrário agora. Que ela receba a paz que vem do alto, que ela receba a direção que vem do alto, que Deus venha aliviá-la, em nome de Jesus. E você que acredita, diga: eu creio, eu acredito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Que Deus esteja transbordando sobre você o seu amor e a sua grandeza. Você pode tomar o seu copo com água, guardar essa peça de roupa, e quando a pessoa que representa através dessa peça de roupa vestir esta peça de roupa, então o poder de Deus que existe nesta peça de roupa estará em contato com o corpo desta pessoa, e a cura, o milagre, a bênção vai acontecer. Se ela é viciada em drogas, aquele espírito do vício, o espírito do vício das drogas, então ele não vai resistir. Ele não vai continuar neste corpo. O seu marido, que talvez foi vítima, está sendo vítima de um trabalho, está sendo vítima de outras mulheres. Então, quando ele vestir essa peça de roupa, aquele mal não estará mais na vida dele. E da mesma forma, quando tomar desta água, que é uma água agora que possui o poder de Deus nela. Com certeza é isso que vai acontecer. E eu quero que você continue aí me ouvindo. Daqui a pouquinho vem a dica do casal, e daqui a pouquinho também uma palavra de fé para Deus abençoar a sua vida e um lindo testemunho, tá bom? Deus abençoe você, você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Semeando vida. Agora, um momento de sabedoria e fé. Uma palavra que pode mudar o seu relacionamento. Casamento restaurado. E o que eu gostaria de falar hoje para você é a respeito da concorrência. Da concorrência, mas não é da concorrência comercial, não. E nem da concorrência financeira. E nem da concorrência entre homens, mas da concorrência entre o casal, entre o homem e a mulher. Com esse direito e as coisas mudando, né? Tantas coisas mudando, tantos valores, tantas situações mudando. Então, nós vemos hoje muitos casais com problema de relacionamento porque existe uma concorrência entre eles, principalmente nos casais mais jovens. Concorrência de quem manda mais. Concorrência se o filho vai obedecer mais o pai do que a mãe. Concorrência se ele vai fazer o que realmente ele quer ou ela vai fazer realmente o que ele quer. Não é isso que acontece normalmente? O marido chega em casa e fala assim: olha, hoje nós vamos fazer tal coisa. Aí a mulher chega e fala assim: não vamos, porque já faz meses que você tem me prometido fazer isso e você não tem feito. E você não fez, então vai fazer isso daqui que você está me devendo. Não, mas isso nós tínhamos falado também e tal. Então existe, aí começa a briga, aí não vai ninguém para lugar nenhum. Por quê? Existe a concorrência entre si. Vai comprar alguma coisa. Então, por exemplo, né, o marido quer comprar TV. A mulher quer comprar uma máquina de lavar. As duas coisas são necessárias. Mas a TV já existe, só que a máquina de lavar quebrou, ela tá na mão. Só que o marido, ele quer comprar TV de qualquer forma. Aí ele bate o pé: não, eu que trabalho, eu ponho dinheiro dentro de casa. Você não põe dinheiro dentro de casa, eu que coloco dinheiro dentro de casa. Então eu quero comprar minha TV. Então a mulher fala assim: mas eu preciso porque a máquina quebrou, a gente precisa de uma máquina nova. Não, mas eu que mando. Eu que sou o cabeça. Você não viu o Alessandro falando aqui? Eu sou o cabeça? Então vai comprar TV. Então, existe uma concorrência que não é levada a sério. Porque não é focado a situação que precisa ser resolvida. Mas o foco é quem pode mais, é quem é mais forte. É quem tem mais força, quem tem mais condição de sair por cima. E quando isto acontece e o homem tem êxito nesta concorrência,
ele começa a ter uma mulher fria dentro de casa e na cama. Por quê? Porque ele domina sobre ela, não com sabedoria e nem com entendimento e nem com liderança. Ele domina sobre ela, sobre pressão, sobre força. Aí chega a noite, quer dar uma cutucada, não consegue nada. Por quê? Porque ele tem sido brutalmente concorrido, ou seja, melhor dizendo assim, ele tem tentado concorrer com a esposa em todos os sentidos. Existem características de personalidade que é assim. Por exemplo, você vai falar, a mulher talvez vai falar alguma coisa pro homem, pronto, ele já tem algo melhor para falar, ele já sabe, ele já tem a opinião dele é melhor, é mais inteligente do que a dela. E como que a mulher vai se sentindo? A mulher vai se sentindo frustrada. E aí começa a faltar outros requisitos, porque ela já não consegue fazer mais com carinho, com amor, aquilo que ela fazia antes para o seu esposo, e muito menos na cama. Por quê? Porque existe uma concorrência que o homem ganha pela força. E a mulher, por sua vez, quando ela concorre com o homem e ela impõe, é porque ela começa a ser um inferno dentro de casa, aí o cara não aguenta. Por quê? Porque ela começa a fazer tudo aquilo que ele não gosta. E quando ele vai procurá-la, ela se fecha. Ela não tem sexo. Acabou. A porta da esperança está fechada. Ela fecha a porta da esperança e já era. Enquanto ele não faz aquilo que ela quer, ela não abre a porta da esperança, né? A portinha da felicidade. E aí o homem fica frustrado e corre o risco do casamento ir ficando sem graça, sem pique, e ele começa a procurar outras mulheres ou começa a ver pornografia. E é culpa de quem? Culpa da mulher que está concorrendo com o seu marido. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que vocês são um só. A Bíblia diz, e eu li isso no programa anterior, a Bíblia diz bem claro que o homem não é o homem sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ou seja, os dois são iguais, não tem concorrência. Não deve existir concorrência, mas deve existir o acordo. Então, o que deve acontecer entre vocês? Vocês devem quebrar esse coração duro que existe entre vocês. Vocês devem quebrar este coração duro que existe entre vocês. E parar de impor as condições exclusivas para que o seu cônjuge, para que o seu parceiro, a sua parceira, venha a ter as condições com você. É necessário você realmente analisar como que você tem se comportado em relação à concorrência. Você realmente é concorrente? Você é uma pessoa aberta que permite o seu parceiro ou sua parceira colocar diante de você as palavras, os problemas, as situações, sem imposição? Porque o que acontece muitas vezes é que quando existe esta concorrência entre o casal, o que acontece muitas vezes é que a frustração acaba vazando. Ou seja, a insatisfação acaba vazando para os amigos, para os parentes, de uma forma que a pessoa estivesse liberando dentro de si. Uma situação que ela ela gostaria de um apoio. Então ela libera dentro de si para a pessoa que está ouvindo, seja um parente, seja um amigo, porque ela quer um apoio daquela outra pessoa. Mas na verdade ninguém sabe da vida do casal. É por isso que quando existem situações de casais, nós conversamos com o casal.
Conversamos separadamente, mas não damos opinião. Só damos opinião depois que conversamos com o casal, juntos, separados e juntos. Nós damos esta opinião. Apenas quando isso acontece. Agora, por que nós agimos desta forma? Por quê? Porque normalmente a outra parte só fala aquilo que é positivo para ela. Mas para o outro, a parte negativa em relação ao outro, ela não fala. E o que ela quer, na verdade, é o quê? É um apoio. É um apoio das pessoas para que ela tenha mais força junto com os parentes, com os amigos, principalmente às vezes do marido, para que ela tenha mais força, para que ela ganhe a concorrência em cima do seu marido, em cima da sua esposa, para que ela ganhe a concorrência. Então, é claro que não vai dar certo esse casamento, é claro que não vai ser abençoado, porque o homem e a mulher foi criado para que ambos fossem uma só carne e andassem juntos, andassem na mesma fé, e não cada um para um lado. Então é hora o quê? É hora de uma mudança, é hora de você começar a analisar como que você tem se comportado frente ao seu esposo ou sua esposa. Você tem um espírito de concorrência ou você tem um espírito compassivo, onde que você procura ver o melhor para vocês dois, não o melhor para você? Então fica a minha dica hoje para você. Comece a analisar o que é melhor pro casal. Comece a analisar o que é melhor para a família e não imponha. Não chegue impondo. Você deve, sim, você deve expor, demonstrar, passar o acordo, mas você não deve de maneira nenhuma impor. De maneira nenhuma você deve estar demonstrando força. E você, mulher, cuidado para que você não afaste ainda mais o seu marido dentro de você. Porque às vezes você quer tanto que ele faça aquilo que você quer, que você acaba afastando ele de você. Porque você quer obrigá-lo. Que jeito? Fechando a portinha da felicidade, não dando sexo, não tendo momentos, não fazendo realmente ao contrário, fazendo aquilo que ele não gosta, forçando ele a fazer aquilo que você quer. Aí o que vai acontecer? Você vai perder. Porque normalmente ele acaba se afastando. E se ele ceder, ele cede. Porque ele tem as necessidades dele, ele precisa, ele cede. Mas o relacionamento vai se desgastar, até ruir, até tudo isso vir à tona. E não é isso que acontece. Às vezes, casais concorrentes, 10, 15, 20 anos, depois de 20 anos eles se separam. Por quê? Porque o homem, ele tem que ser ali, ó, de cabeça baixa. Ele tem que ser ali, porque se não fizer o que a mulher quer, ele não tem paz, ele não tem sossego. É a mesma coisa a mulher. Se não fizer o que o marido quer, é briga, é problema, bate nos filhos. Então, chega uma hora que o casamento não aguenta, que ele ruína, que ele cai por terra. Então, a minha dica para você é: pare, pense e analise. Pare, pense e analise. Analise como você tem se comportado e comece a mudar o seu comportamento. Em vez de você concorrer, comece a ajudar. Em vez de você criticar, comece a perguntar. Em vez de você já dar a sua sentença, fique calado, comece a pensar antes. Em vez de você pensar que existe só uma solução, procure 2, 3, 4 soluções. Em vez de você querer tudo para você, divida, metade para você e metade para outra pessoa. Negocie. É o que mais deve acontecer entre o casamento, entre o casal. Vocês devem negociar. Vocês precisam negociar. Então negociem entre vocês. Negociem. Eu tenho certeza que a vida de vocês será muito abençoada. Muito abençoada. Nós cremos nisso, acreditamos nisso e temos certeza que Deus vai fazer isso na vida de vocês dois. Um beijo no seu coração, você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta.
Semeando vida. É tudo de bom. Você sabia que seu ar-condicionado precisa de limpeza? Sujeira e mau funcionamento é gasto a mais na conta de energia. Alergias e outras doenças podem ser ocasionadas por falta de manutenção no seu ar-condicionado. A Iluminac, empresa especializada, faz toda a manutenção com garantia no ar-condicionado da sua empresa e da sua casa. Não contrate qualquer mão de obra. Contrate os profissionais especializados da Iluminac. Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso. Atendemos a região. Iluminac 3204-8097. Cozinha planejada, closet, móveis para sala, quarto e banheiro. Lino Móveis, fabricação de móveis planejados. Lino Móveis realiza seu sonho e transforma sua casa, loja ou escritório. Envie seu projeto pelo e-mail linomóveis@gmail.com e receba orçamento sem compromisso. Avenida Manuel Martins Pontes, 750, Colina Verde, 3202-4995 ou 3202-2966. Veja projetos realizados no Facebook ou no site linomóveis.com.br. Graças a Deus que você está comigo e você está ouvindo o programa Palavra Viva. E nós estamos aqui todos os dias, das 8 às 9, das 11 ao meio-dia, trazendo uma palavra de fé, esperança e amor. Lembrando que das 8 às 9 é do centro para a Marginal, Nova Jabuticabal. E das 11 ao meio-dia você me ouve do centro para Coab 1, Coab 3, Coab 4, toda aquela região ali de Santo Antônio. Enfim, é a mesma frequência, rádios diferentes. A mesma frequência, mas rádios diferentes. Uma é a Gazeta e a outra é a Nova FM, tá bom? Deus esteja prosperando, capacitando e enchendo a sua vida do seu amor e da sua alegria a cada dia mais. Seja bem-vindo você que tem me ouvindo faz pouco tempo, você que pegou um panfletinho e tem me ouvido. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Graças a Deus pelas pessoas que têm me ajudado a divulgar através dos panfletos. Muito obrigado ali pro pessoal da Tribuna, que tem distribuído no meio das revistas. Muito obrigado ao pessoal da Gazeta, que está distribuindo no meio dos jornais. A Bola, distribuindo no meio dos jornais. Muito obrigado ali os nossos ouvintes e os nossos irmãos da De Planalto Itália, que têm cooperado, distribuído o panfleto. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe a sua vida, que você seja próspero. E não se esqueça aquilo que eu falei: aquele que servir ao Senhor Jesus, o Pai o honrará. E a sua honra vai chegar. Continue servindo ao Senhor, que a sua honra vai chegar. Já está chegando, já está com você. Tome posse disso e continue o seu trabalho para o Senhor. Não desanime, continue o seu trabalho para o Senhor. Muito obrigado por todos vocês, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. E você também me ouve pela internet, www.programapalavraviva.com.br. Ah, eu perdi o programa, meu Deus do céu, eu perdi hora, não pegou e não sei o que. Então você vai lá pelo seu celular, acessa www.programapalavraviva.com.br, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, por qualquer coisa que você for acessar a internet. Se a sua geladeira acessar a internet, você põe lá, que você vai me ouvir. Você vai me ouvir se ela tiver alto-falante. Esses dias tem um lustre ali, o pessoal da conversa estava mostrando, tem um lustre ali que toca música. Daqui a pouco vai acessar a internet também. Então, você me ouve qualquer horário, de 2 em 2 horas. Você me ouve das 8 às 9 pela internet, das 11 ao meio-dia, e depois de 2 em 2 horas de madrugada. É só você entrar no site, você vai ver a programação lá. O mesmo programa que você está ouvindo agora, você também ouve pela internet, e depois você ouve algumas reprises durante a internet também. Então você pode me ouvir durante o dia. O dia que você perder, você pode me ouvir pela internet, tá bom? Deus esteja abençoando a sua vida. Anota aí, www.programapalavraviva.com.br. Não se esqueça. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, pro meu chegado, pro meu querido amigo Sérgio. Deus abençoe você, viu, Sérgio? Deus prospere a sua vida, o Sérgio, a Márcia, as crianças, a Evelyn lá, o seu garoto. Deus esteja abençoando você, o Serginho, tá? Amigão nosso, né? Quanto tempo nós o conhecemos. Um abraço também para o Serginho também. Para a Patrícia, para o Jaime,
para a Maria Amália, para a Vitória, para o João Gabriel, para o Ovídio, não posso esquecer do Ovídio. Um abraço, irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua vida. Não posso esquecer também a Daiane Lopes e a Mônica, de maneira nenhuma, não posso esquecer de maneira nenhuma. E eu quero mandar um abraço também aqui especial, deixa eu ver aqui aonde que eu coloquei o nome da minha amiga aqui. Ah, sim, está aqui. Um abraço especial para o pessoal lá do Posto Ideal. O Posto Ideal. Um abraço para o pessoal do Posto Ideal, especialmente para a Susan e para a Thalita. E para o João Marcos, que é o esposo da Susan. Deus esteja abençoando vocês, prosperando a vida de vocês, viu? Deus esteja prosperando a cada dia a vida de vocês de uma maneira extraordinária. Deus esteja abençoando vocês. Eu quero continuar mandando um abraço aqui também para Mônica, para Paulina, para Vera Lúcia, o Danilo ali do Santo Antônio. Deus esteja abençoando vocês, viu? O Daniel, né? É todo mundo junto ali, ó. A Maria Luísa, o Danilo, a Daniela, o Daniel e a dona Vera Lúcia. Deus esteja abençoando todos vocês, prosperando a cada dia mais. Não posso esquecer do Silvinho, meu Deus do céu, o Silvinho e a Rosângela ali da Maranata 1. Um abraço para os nossos patrocinadores, pessoal da Iluminac, o pessoal da nossa loja, a Rejane, pessoal da Casa das Ações. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Padaria Santa Clara, ixi, que mais ali, hein? Açougue do Dinei, o Aquarium, o pessoal da Sidewind, que está sempre ligadinho conosco. Deus abençoe todos vocês, prospere a cada dia mais e vocês vão arrebentar, vocês vão prosperar, viu? Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência, você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Um beijo no seu coração e eu volto já já. Programa Palavra Viva. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. E graças a Deus, nós estamos de volta trazendo uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de unção para a sua vida. E eu gostaria de estar falando a respeito de sucesso e fracasso. Você sabe que o fracasso, ele faz parte da nossa vida. Infelizmente, o fracasso, ele faz parte da nossa vida. Assim como o sucesso também deve fazer parte. Mas quem não conhece o fracasso, na verdade? Seja em pequenas ou grandes proporções, qualquer um de nós, ao longo da nossa vida, conhecemos e sentimos a dor de fracassar. Assim, quando começamos a andar, caímos, né? Pequenininhos, caímos. Quando somos adolescentes, esbarramos nas coisas, falamos o que não queremos. Enfim, nós, como seres humanos, nós temos sempre a falha dentro de nós. Nós sempre temos algo dentro de nós que nos leva a fracassar. E o fracasso é o responsável de nos fazer desistir, de nos fazer tentar de novo. Porque o fracasso nos leva ao desânimo, ao marasmo da vida. O casamento, hoje em dia, ele é vítima do fracasso. Quando vive em torno de brigas, de desentendimentos, quando vive no meio de problemas, ele começa a ser vítima do fracasso. Mas ele só é um fracasso quando se desiste do casamento. E não são poucas vidas destruídas, não.
muitos que fracassam nos negócios, fracassam nas empresas, ainda mais aqui no Brasil, que a mortalidade empresarial é muito alta, é uma das mais altas do mundo. E isso leva à ruína os sonhos das pessoas, os desejos de muitas pessoas, que são levados a desistir. Elas tentam, mas elas acabam desistindo. E por quê? Porque cansaram de sofrer as consequências. Cansaram de sofrer pelos seus erros. Cansaram de tentar e errar, de tentar e não conseguir, de tentar e fracassar. Elas cansaram, então elas desistiram, então elas nem tentam mais, porque elas sabem que elas vão desistir. E na verdade é uma mentira. Como que elas vão saber que elas vão desistir? Porque o fracasso, quando fracassamos, nós temos medo. Você já viu aquele ditado? Que gato escaldado tem medo de água fria? Ou seja, gato que já derramou água quente em cima dele tem medo de água fria. Então assim também é conosco. Isso fica gravado na nossa mente. Porque fracassamos num casamento, porque fracassamos no emprego, porque fracassamos num relacionamento, porque fracassamos no trabalho, porque fracassamos na fé, fracassamos no ministério. Então dentro de nós achamos que não temos mais chance, nós achamos que não temos mais condição de sobreviver àquilo que nós vivemos, que foi um fracasso na nossa vida. Nós achamos que não temos mais essa condição. Mas o que Deus quer de nós? Ele quer que nós sejamos vitoriosos e não fracassados. Mas às vezes o que é vitória para nós é fracasso para Deus. E aquilo que é fracasso para Deus acaba sendo vitória para nós. Ao contrário, melhor dizendo, ao contrário. Quando nós achamos que somos vitoriosos, na verdade, para o Senhor estamos vivendo no fracasso. E quando nós achamos que dentro de nós estamos fracassados, então diante de Deus nós estamos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que é importante que você entenda e que abra os seus olhos e que viva a sua vida de uma maneira inteligente. Porque o mundo, ele passa para as pessoas que ser vitorioso é ter carro importado, que ser vitorioso é ter uma mansão. E na verdade, você pode ter uma mansão, você pode ter um carro importado, você pode ter uma casa dos seus sonhos, você pode ter muito dinheiro, mas isso não é o sucesso. O sucesso é você ter uma vida de qualidade. É você sim morar bem, é você sim poder ir para qualquer lugar que você quer. Mas o sucesso é mais do que isso. O sucesso é o equilíbrio entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Entre as coisas emocionais, as coisas materiais e as coisas espirituais. Podemos dizer assim que o sucesso é o equilíbrio entre você ter paz no seu coração com Deus, ter paz no seu coração com as pessoas que você ama e ter paz no coração com as coisas materiais. Ter um coração tranquilo com as coisas materiais. Mas eu gostaria de estar falando, e eu vou falar aqui durante alguns programas, de como você transformar a derrota em vitória, o fracasso em sucesso. Eu quero te passar algumas dicas. Quero passar algumas dicas de como isso pode mudar na sua vida. Primeiro, reconheça o seu erro. Se você não sabe aonde você errou, se você não entende o porquê, como você errou, então fica difícil da próxima vez você tentar. Thomas Edison foi o sujeito que descobriu a lâmpada elétrica, inventou a lâmpada elétrica. Mas ele não conseguiu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na... Não. Ele conseguiu depois de 700 vezes
ele conseguiu então inventar a lâmpada elétrica. E aí então um repórter chegou a ele e disse assim: como você se sente fracassando mais de 700 vezes em descobrir a lâmpada elétrica? E ele virou para o repórter e disse assim: não, eu não fracassei 700 vezes. Eu apenas descobri 700 maneiras que a lâmpada não funciona. E descobri uma que ela funciona. Então, quando nós reconhecemos o nosso erro, este erro que antes martelava em cima de nós, pisava na nossa garganta, então ele é levado a que possamos entender o porquê nós vivemos aquela situação, por que vivemos esse erro. E quando nós somos levados a entender isso, nós reconhecemos o nosso erro, então nós somos levados a nos arrepender e procurar não cometer o erro de novo. Mas sem reconhecimento não adianta ficar sentado na beira da sarjeta, ficar sentado chorando, sem reconhecer o erro, sem saber aonde errou, perguntando: meu Deus, por que eu errei? Eu tinha tudo para dar certo, o que aconteceu comigo? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que a minha vida não foi para frente? Então o que acontece? Se não haver este reconhecimento, então com certeza, não vai ter ânimo para tentar da próxima vez fazer aquilo que é certo. Uma outra dica que eu quero deixar para você é o seguinte: amplie os seus conhecimentos. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento, lhe falta conhecimento das coisas. Então, é necessário que nós venhamos buscar inspiração para não fracassar de novo. Para começar de novo, é necessário ter inspiração. E a inspiração está somada ao conhecimento. Quando nós aprendemos mais, então nós temos condição de começar de novo. Por quê? Porque nós já conhecemos o nosso erro e agora nós temos mais conhecimento para não cometer o erro naquela fase. Você que gosta de videogame, você que já jogou, joga, eu conheço alguém que joga, você percebe o seguinte: quando existe um jogo, e esse jogo ele é progressivo, ele vai do mais fácil ao mais difícil. Então o que acontece? No começo, aquele mais fácil é difícil. Só que conforme você vai vencendo as fases mais fáceis e vai ficando mais difícil, lá atrás, na 10ª fase, quando você olha para a primeira fase, você fala assim: poxa vida, isso aqui foi facinho, foi canjica, foi tranquilo. Por quê? Porque é assim que funciona. As fases que nós vamos passando, aprendendo, ampliando o nosso conhecimento, vai fazer com que a fase anterior seja mais fácil de ser vivida. Então, quando você não continua indo para frente, errando, mas você para, reconhece o erro e amplia os seus conhecimentos, e aí você dá outro passo, o que acontece? Quando você dá esse outro passo, tudo muda, tudo se transforma, tudo é diferente. Então, aprender mais é essencial antes de você tentar de novo. Uma outra dica que eu gostaria de dar para você é: compartilhe os erros e os fracassos. Você não pode ter medo de se expor e nem de expor às pessoas seus limites, porque só o poder da fé é ilimitado. Quando você compartilha dos seus erros, quando você compartilha dos seus fracassos, quando você não tem medo de se expor, quando você não tem medo de se expor a outras pessoas, os seus limites, então você
se torna mais forte. Por quê? Porque você não se esforça além daquilo que você pode fazer. Então, por exemplo, você tem R$1.000 para investir. Você não pode investir os 1.000 e fazer uma dívida de mais 1.000. Não, você tem que investir os 1.000. Se você tiver problemas, apertos, aqueles 1.000 é seu, você não precisa devolver para ninguém. Então você não deve ter medo de se expor e nem de expor às pessoas os seus limites. Você deve compartilhar com as pessoas que o seu limite é esse. Porque normalmente as pessoas, elas cobram de nós até o último para ver se temos mais para oferecer, se temos mais para dar. Então elas pedem muito, exigem muito, seja pai, seja mãe, seja empregado, seja patrão, seja fornecedor, seja quem for que vive à sua volta. As pessoas não sabem o que você tem, nem o que você é. Então elas vão exigir muito de você. Então você deve tomar cuidado para não se expor mais. Por quê? Porque nessa exposição, você protegendo aquilo que você não é, você vai falhar. E quando você falhar, fica mais difícil de você prosseguir. Então compartilhe os seus limites. Compartilhe os seus erros. Quando você errar, não tenha medo de dar o exemplo do seu erro para alguém que está indo pelo mesmo caminho. Não tenha medo de dizer aquilo que você foi, aquilo que você errou. Se você hoje está por cima, se você está por cima da carne seca, se você venceu, é importante você lembrar de onde você caiu. Por quê? Para não ser um reincidente, para você não voltar atrás. Porque se você já errou ali, você pode errar de novo. Não significa que você está imune, mas quando você compartilha os seus erros, o seu fracasso, quando você confessa isso, mesmo quando você está no topo, então você vai com certeza viver melhor. Você vai conseguir expor melhor a sua vida. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu vou continuar falando desta programação no próximo programa. No próximo programa eu estou de volta e nós vamos estar falando mais a respeito do sucesso e do fracasso e como transformar o fracasso em sucesso. Você não pode perder o programa de amanhã. Deus abençoe sua vida e já já eu estou de volta. E graças a Deus nós estamos de volta. E agora você vai ter um testemunho maravilhoso da vida do Sérgio. Como eu disse, vários testemunhos aqui para abençoar a sua vida. E hoje um testemunho de salvação, um testemunho de como Cristo alcançou o Sérgio. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. E fala para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, faz quanto tempo que você está na igreja? Quanto tempo faz que você tem voltado para Cristo? Faz quanto tempo? Mais ou menos um ano. Um ano. E o seu batismo foi quando? Meu batismo faz uns 3 domingos, né? Atrás. Faz 3 semanas, ó. É umas 3 semanas, mais ou menos. É isso mesmo. E você está com quantos anos hoje, Sérgio? 49. 49. E você sempre ouviu falar do povo de Deus? Você já ouvia falar? Como é que é? Sim, né? Eu tenho minha esposa que sempre foi, né, de evangélica, né? Ela sempre foi, mas... Sim. Como eu não era, né? Então a gente não frequentava a igreja, né? Nenhuma... Denominação. É. E você não achava ruim que ela ia na igreja, não? Não, nunca achei ruim, não. Só que ela não ia, né? Porque... Bom que o marido vá junto, né? Ela ia sozinha? É, ela ia sozinha. Às vezes que ela ia sozinha, mas ela sempre foi. E fala pra mim, o que te levou a procurar o Senhor Jesus? O que depois de 48 anos vivendo a sua vida, que daqui a pouco você vai contar, né? Como é que era a sua vida, etc e tal. O que te levou
a se interessar pelo Senhor Jesus? O que foi? Na verdade, a gente que não frequentava igreja, né, que eu era católico, né, não tenho nada contra não, mas a gente vê Deus de uma forma. Sempre tive Deus comigo, sempre tive fé em Deus. Sim. Né, mas é O senhor diferente. tinha né? fé do seu jeito. Do meu jeito, né? A gente acha que tinha, né, aquela fé. Agora, a minha mulher, ouvindo a rádio, né, ouvindo o programa de vocês aí... Esse programa aqui? Isso. Porque eu tenho uma bancadinha na minha casa lá, que eu tenho um radinho, e a minha mulher falou, né, ouve a rádio, né, que ela pegou aí, ouviu. Aí eu comecei a ouvir. Sim. E não teve como não descobrir onde que era a AD Planalto Itália, né? Sim. Ir lá e conhecer o pessoal e... que eu queria frequentar uma igrejinha. Você assim, sentia uma sede. Era Sim. isso, você sentia vontade. Isso. Mas faltava a oportunidade, né? Faltava um estralo. Faltava isso que eu ouvi. Eu ouvia você falar na rádio umas coisas bonitas, né? Eu ia interessando, né? Aí eu peguei e falei, vou conhecer lá a AD Planalto Itália. E fui. Graças a Deus. Graças a Deus. E fala pra mim, Sérgio, o seguinte, às vezes as pessoas, nós temos aqui testemunhos de pessoas que foram curadas, nós temos aqui testemunhos de pessoas que seguiam a macumbaria, nós temos aqui testemunhos de pessoas assim, de diversas formas, né? De diversas formas. Mas o seu testemunho, ele é um testemunho que realmente nós temos que valorizar, porque é um testemunho voltado para a salvação em Cristo. Porque você não estava na miséria procurando a prosperidade, né? Porque você já tem uma certa estabilidade, não é isso? Você tem uma certa estabilidade já. Você não estava doente, graças a Deus. Você realmente tinha sede de Deus, não é isso? Uma vontade, porque via na sua esposa. Como é que é? Conta para as pessoas. Aconteceu uma passagem na minha vida, assim também, que eu nunca vou esquecer, e foi daí que juntou tudo, por isso que eu estou aqui onde eu estou hoje, graças a Deus. Sim. Eu bebia, né? E eu tenho uma filha hoje, ela está com 7 anos. Você falou eu bebia. Mas como é que era? Você bebia cerveja? O que era? Bebia bebida curta, né? Curta. Cerveja era pouco. Bebia o quê? Pinga, uísque? Pinga, conhaque, uísque, né? É mesmo? E como é que é? Você comprava um litro de pinga lá, dava para quanto tempo? Dava para uns 4, 5 dias. Eu bebia sozinho ali. Mas é só a pinga ou você tomava outras bebidas no meio? Não, só a pinga. Só a pinga? Tomava a pinga, acabava a pinga, pegava o conhaque, como é que é? Não, acabava a pinga, aí comprava outro litro, pinga. O que é? Você tinha medo que acabava? Não, é que... Como é que você falou lá, a Zuzina? Como é que é? A Zuzina não parava? Como é que você falou agora pra mim? É que é conversa de bêbado, né? Eu tava tentando ajudar a acabar com ela, né? Mas é difícil, né? Então eu resolvi parar antes que ela acabou comigo. Mas não parei. Mas bebia muito? Eu acho que você beber um litro de pinga em 4 dias é muito, pra mim é muito. É muito mesmo. É muito. E chegava a ficar sem comer e trocava comida pela bebida, era isso? Com certeza, né? A maioria das pessoas que tomam, né? No momento que ele está bebendo, pouco come, né? E a família? Como é que, por causa da bebida, como é que o senhor dava atenção para a família? Como é que era? Acabava tomando atenção ou o senhor conseguia conciliar a bebida com atenção à família? Não, nunca misturei, nunca tive problema com a família, mas não é igual. A gente bebe, você não conversa, né? Não senta para bater um papo, conversar com os filhos, né? É diferente, é uma vida diferente. Não tenho nada contra não, mas é bem diferente. O senhor ficava às vezes dias assim, pescando e levava de companhia o litrinho, não é isso? O senhor estava falando ali para mim que o carro do senhor tinha um segredo. Como é que é? Conta aí pro pessoal. Tinha um mini barzinho dentro. Adaptei umas garrafinhas lá que você
Apertava um botãozinho, saía uma garrafinha e um copinho. Pra ficar fácil pra tomar uma pinguinha dirigindo, né? Quer dizer então que igual aquele cooler lá do Export, você aperta o botãozinho, saía lá com os conhaque, com a pinguinha. Você carregava o que dentro do carro? Carregava conhaque, bebida barata, né? Um whiskinho barato. Deixava ali, deu vontade, apertava. A gente tá na beira de um rio, tem a pinguinha no carro ali. Entendi. E fala pra mim um negócio. Qual foi, assim, alguns acontecimentos, assim, que marcaram a vida do senhor nesse período, né, ao longo desse tempo? O senhor disse que o senhor tentava conciliar, né, a bebida com a família, mas algum acontecimento assim que foi marcante, não que fez o senhor mudar, não, mas foi marcante, assim, tipo, olha, se eu não tivesse bêbado, não teria feito isso. Se eu não tivesse bebido, melhor dizendo, eu não teria feito isso. Isso não teria acontecido. Tem alguma coisa assim que o senhor se lembra? Que o senhor tem uma lembrança que possa ter acontecido, assim? Você quer dizer assim, que se eu não tivesse bebido, eu não tinha feito? Não tinha feito. Agora há pouco mesmo você me contou de um jacaré aí. A bebida dá um pouco de coragem, né? Lógico. Sim. A bebida dá coragem, né? Você faz algumas artes aí que a bebida ajuda. Hoje eu vejo que não é nada disso não, que eu acho que quem ajuda mesmo é Deus, né? Mas o senhor concorda que Deus livrou o senhor daquele episódio ali, né? A pessoa que tem o vício, né? Ele acha que o vício é em primeiro lugar, né? Então ele toma uma pinguinha, dá coragem para isso, dá coragem para aquilo. O senhor estava falando para mim que o senhor foi pescar e estava cheio de jacaré. E ali, com a pinguinha do lado, e o senhor nem se deu conta que batia água assim, como é que é? Batia água no rio, como é que é? Batia água lá na lagoa, pé na lagoa? Eu estava sentado no estaleiro com os pés dentro da água, né? E mexendo com os pés e lá tinha bastante jacaré. Sim. E eu tava tomando ali, a hora que eu me dei conta, tinha um encostado pertinho do meu pé ali. Umas 7, 8 horas da noite já, escurecendo. E aí eu resolvi pegar ele, né? Mas aí você batia o pé e batia na cara do jacaré e você viu com que jeito o jacaré? Não, é que conforme eu bati o pé na água, ele estava pertinho de mim, não sei se ele estava com intenção de me pegar ou é o movimento dos pés na água. Aí ele foi encostando e eu não vi, quando eu vi ele já estava em cima de mim. Já estava perto. Estava pertinho. Então você concorda que essa aí foi Jesus que te livrou dessa daí também, né? Sim, lógico. Com certeza. As orações das pessoas. Com certeza. Mãe, eu tenho mãe, irmã, eu tenho muita fé, né? Sempre oraram por mim, graças a Deus. E quantos anos fazem que a sua família busca pela vida do senhor? O senhor sabe? Aqui eles... desde que eu casei, sempre foi minha mãe, minha esposa, sempre oraram por mim, né? Eles sempre tiveram muita fé em Deus e eles sempre tiveram fé de que um dia eu estaria nessa vida que eu estou hoje, graças a Deus. E fala para mim, essa vida que o senhor está hoje, né? Que é essa vida com Deus, essa vida com o Senhor Jesus. Tem pessoas que estão ouvindo a gente agora, Sérgio, e que a esposa talvez sofra com o marido situações semelhantes do que era a sua, do que era com a Márcia. Fala para mim, o que você tem para falar para essa mulher que tem o seu marido, que a bebida o domina? O que você tem para falar para essa mulher que nos ouve agora? O que você gostaria de falar para ela? É o que todo mundo falaria, não eu vou falar. O que todo mundo falaria é que se ele não vá procurar Deus, alguma coisa assim, que ele não te ouve, vai você.
procura uma igreja que você se adapta, um lugar que você... E não desiste não, porque uma hora Deus tarda, mas não falha. Uma hora Ele vai com você, tem certeza disso. Pode ir na fé que um dia Ele vai com você. E graças a Deus você viu o testemunho do Sérgio, a primeira parte do testemunho apenas. Amanhã você vai ouvir a segunda parte do testemunho do Sérgio. O Sérgio, que foi uma pessoa que viveu no vício da bebida, do álcool, por muito tempo. E realmente a família sofreu, ele sofreu, mas graças a Deus, graças ao nosso Deus, ele encontrou a verdade, encontrou a palavra e hoje está aqui dando testemunho para você, dando testemunho para a sua vida. Mas hoje você ouviu apenas a primeira parte. No próximo programa, você não pode perder, você vai ouvir a segunda parte do testemunho do Sérgio, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, fica comigo, eu volto já já. Este projeto não pode parar. Colabore com a Associação Semeando Vida a continuar com seus programas de rádio e projetos de assistência social. Faça sua doação de qualquer valor através de nosso site www.associaçãosemeandovida.com. Você pode doar por boleto bancário ou cartões de crédito, ou ainda faça seu depósito de qualquer valor nas agências da Caixa Econômica Federal ou lotéricas. Agência 0313, Operação 13, conta 16574 dígito 7. Repetindo, Agência 0313, Operação 13, conta 16574 dígito 7. Ajude a Associação Semeando Vida a levar mais vida a quem precisa. Graças a Deus, você ficou quase 60 minutos comigo. Já vai completar os 60 minutos. E eu vou embora. Acabou. Mas a boa notícia é que amanhã tem mais. Eu estou no mesmo horário. Eu estou na mesma sintonia. E com certeza será uma bênção. Mas você continua com www.programapalavraviva.com.br. Você perdeu talvez a dica do casal ou a palavra de fé. Pegou o programa, perdeu a oração, não tem problema. Daqui 2 horas nós temos uma reprise e você vai poder me ouvir e receber aquilo que você não recebeu, aquilo que você perdeu, tá bom? Que Deus abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo para você. Eu quero deixar um versículo lá no Salmo 84, versículo 7, que diz assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os meus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000 dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol, o escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor Deus dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem ti põe a sua confiança. Um beijo no seu coração. Continue pondo a sua confiança em Deus, que você vai vencer. Com certeza você vai vencer. Você vai chegar lá.
com certeza, não deixe que ninguém, nada afaste você da presença de Deus, porque Ele é grande, Ele é fiel para cumprir aquilo que um dia Ele começou na sua vida. Aquilo que um dia Ele começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Um beijo no seu coração e tchau. Até amanhã, se Deus quiser.